Para reconhecer seus erros, você precisa de coragem. Para reconhecer suas limitações, você precisa de coragem. Leia aqui, por gentileza. Tudo que você sonha. Ô, povo ruim para ler, gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e tudo. Tudo que você sonha está do outro lado de uma escolha corajosa. Vamos lá. Olha, sobre o que nós falamos ontem? Governe sobre? Quais são os maiores inimigos? Quais são os maiores inimigos? Internos, não são externos. Governe sobre os seus inimigos, internos e externos, mas para governar externo tem que governar internamente. Como é que nós vamos governar fora se não governamos dentro? Bicho, vocês estão repetindo a mesma coisa. Parece que é. Paulo diz assim: não me canso de dizer as mesmas coisas. É segurança para vocês. É segurança. O que é o governo interno? O que te impede de ir além? O que te impede de romper? O que te impede de fazer isso aqui, ó? Uma escolha corajosa. O que te impede? Hoje eu falava assim para algumas pessoas. Lembra da experiência do copo? Das pulgas? Já viu? Outro dia a bispa trouxe aqui. Já viu ou não? Nunca viu? Nunca viu? Pegaram um monte de pulga, colocaram um copo em cima dessas pulgas. Quando colocaram o copo, as pulgas pulavam. Só que tinha um copo, tinha um teto. Então elas batiam lá. Depois de tanto pular e não conseguir romper, foi tirado o copo. O que você acha que aconteceu? Elas não tentavam mais. Elas não tentavam mais. Por quê? Mesmo aquele teto não estando lá, aquela barreira não estando lá, elas já não ousavam pular. Muitos de nós, o copo já foi tirado, a barreira já foi tirada, mas muitos ainda continuam sem coragem para ousar. Já foi arrancado e a gente precisa identificar. Na mensagem de ontem, quando a gente quer vencer, eu sempre falo, se você sai de um culto sem nada, você só esteve presente em um culto. Foi bom para você, trouxe um momento especial para você, trouxe uma reflexão, talvez você se emocionou, talvez você chorou, mas não vai mudar a sua vida. Por quê? O que muda? Leia aqui, por favor. Então, leia aqui, ó. Está do outro lado de uma escolha corajosa. E para reconhecer seus erros, você precisa de coragem. Para reconhecer suas limitações, você precisa de coragem. Para reconhecer os pontos que você
precisa romper aonde você falha. Para reconhecer que é uma pessoa orgulhosa, você precisa coragem. Sim ou não? Estou falando com amor, estou falando com ofensa, não. Porque você sabe que pessoa ofendida é assim. Eu falei aqui, ativa aí. Já está na autodefesa já. E aí, a capacidade humana de lutar sem unção, sem favor, sem graça. O que é graça? Favor imerecido, torna-se limitada, atinge apenas o natural. Você só tem uma alternativa para romper: investir na sua fé. E como é que nós investimos na fé? Se nós queremos resultados sobrenaturais, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Correto? Eu falei, acho que sexta-feira, e falei ontem, daqui a pouco eu discorro para você. Por que nós precisamos desse poder? Porque uma mentalidade estreita, uma mentalidade curta, que não foi ampliada pela palavra, que o que amplia a nossa mentalidade de verdade é a palavra, e o que alimenta a nossa fé é justamente a palavra. Então, nós não conseguimos absorver as direções do Espírito Santo se nós não estivermos em espírito, em comunhão com Deus. E aí o resultado vai ser natural. Será natural. Eu falava sexta-feira, Deus não gosta de religiosos. Quem diz assim, eu tenho uma religião, se liberta dela. Por quê? Porque nós aprendemos a gostar de religião, e o Senhor não é religião, não prega religião, nunca ensinou religião, combateu religião. O povo que ele mais teve problema e que ele chamou assim, seus hipócritas, são os religiosos. Porque os religiosos sabem que a palavra hipócrita, ela descende de ator. Vocês não passam de atores. Vocês são simplesmente atores. Vocês fingem ser uma coisa, vocês pregam uma coisa, mas vocês fazem outras. E Deus está mais interessado no que nós fazemos do que nós pregamos. Sabia disso? Ele está muito mais interessado. Aliás, a única coisa que interessa é o que nós fazemos, não o que nós pregamos. Porque pregar nós podemos pregar. Mas e o que nós fazemos? E aí eu preciso trazer para você. Eu disse da palavra de sexta-feira, gostaria muito que muitos voltassem e fossem assistir a palavra de sexta-feira, porque às vezes as pessoas acreditam que o seu espiritual não tem nada a ver com o seu material. E eu vou dizer a você que você está 100% equivocado e enganado. O espiritual bloqueia e trava totalmente o material, e inclusive vou mostrar para você hoje nessa reunião que o espiritual traz resultados assim explosivos material. Muitos já estão cansados, exaustos de lutar na força do braço. E está certo, tem que estar, mas tem que tomar uma decisão. Jeremias 17 diz, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. O que vai acontecer com esse homem? Esse homem vai ser como um arbusto no deserto. Vai estar sozinho no deserto, vai viver num lugar seco, numa vida infrutífera que não produz nada. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E por que muita gente está cansada e exausto? Que ainda não tomaram, não decidiram agir em cima do que a palavra orienta. E aí é que entra o nosso ponto. É aqui que entra. Eu disse ainda na sexta-feira, o povo semeava muito e colhia pouco. O povo comia, mas não se fartava. Vestia, mas não se aquecia. Bebia e não se saciava. Recebia o salário e recebia num saco furado. Entrava por cima e saía por baixo. E aí vem o Senhor e diz assim, veja onde os seus caminhos os levaram. Vejam, observe a vida de vocês e veja aonde as suas escolhas
os levaram. E o que Deus estava cobrando daquele povo? Aquele povo dizia que não era tempo de reconstruir o templo, não era o tempo de estar adorando ao Senhor, não era tempo de fazer o que Deus estava mandando espiritualmente, não era tempo de adorar o Senhor, quando na verdade eles já estavam há 16 anos atrasados. Inclusive é o título que eu dei ao culto: chega de bênçãos atrasadas, que pode atrasar e atrasar muito. Então, quando a nossa mente é renovada, nós podemos experimentar, diga comigo, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Leia aqui comigo: mas o povo que conhece ao seu Deus, diga comigo, o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará o quê? Opa! Um povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Espera aí, se eu conheço o meu Deus, eu me torno forte. Se eu conheço o meu Deus, eu vou fazer escolhas corajosas. Se eu conheço o meu Deus, o que eu sonho vai se concretizar. O sábio, a Bíblia diz, entenderá. Quem é o sábio na Bíblia, gente? Vamos voltar para o versículo mais conhecido sobre sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Já começa a ser sábio por temer a Deus. É tolo, não importa quantos diplomas tenha, se não teme ao Senhor. Então, o princípio da sabedoria. Por que Deus trabalha conosco? Vamos lá. Deus nos quer como um instrumento poderoso de salvação. Deus quer salvar pessoas. E nós somos os instrumentos para isso. Diga comigo, eu não posso me curvar diante de nenhum problema, de nenhum obstáculo. Diga comigo, essa é a visão de um cristão. Diante de quem eu me curvo? Diante do Senhor, não diante de problemas. Os problemas são obstáculos a serem rompidos. E como é que eu vou romper? Através da graça, da unção e do favor do Senhor. Então, cada um de nós somos instrumentos aqui na terra para um grandioso plano de salvação. Diga, eu faço parte de um grandioso plano de salvação. Por isso eu não posso pensar simplesmente em mim e no meu bem-estar, porque você faz parte de um plano de salvação. Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa, de conquistas, uma vida cheia de vitórias. Mas todos nós sabemos que tudo isso é passageiro. Nós vivemos isso enquanto nós estamos aqui. Mas isso é passageiro. E a nossa visão de vida, ela não pode se limitar às conquistas materiais. E eu vou mostrar a você já já. Nós vamos conquistar para o reino. Tem um propósito nisso. Quem estava comigo na live hoje? Quem estava? Deixa eu ver. Eu liberei palavras poderosas para vocês lá. Você sabe o que acontece com palavras proféticas que são liberadas? Quando ela entra dentro de você, quando você toma posse dela, ela ativa a sua fé, ela ativa o poder dentro de você e ela se cumpre. Biblicamente, todas as pessoas que foi liberada uma palavra profética para a vida delas e elas creram, possuíram, se cumpriu. Todas. Então, Gênesis 41, 49 diz assim: assim José estocou muito trigo, como a areia do mar.
Tal era a quantidade, diga comigo, que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Ou na NAA, até perder a conta, porque ia além das medidas. Eu falei um pouco sobre isso sexta-feira. Olha o quanto é importante relacionamento com Deus e visão, e como tudo faz parte de um plano maior. Quem deu a direção a Deus, quem deu a direção a José do que fazer, do que ia acontecer e do que fazer se preparando para o tempo de escassez? Deus, ok? O tempo chegou. Como disse hoje com vocês na live, enquanto o problema do mundo era escassez, qual era o problema de José? Logística. O que eu vou fazer, como eu vou fazer para atender tanta gente? A demanda. A demanda. Isso para mim é incrível. O que eu vou fazer para atender tamanha demanda? Como é que eu vou fazer? Porque todo mundo quer comprar. E todo mundo ia aonde? Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios, diga comigo, dirijam-se a José e faça o que ele disser. Olha que coisa incrível. Eu vou fazer um paralelo aqui, nós vamos nos focar no José, tá? Só que se você não sabe, todo o livro de José e toda a história de José está 100% ligada a Jesus. José é uma espécie de Jesus do Velho Testamento. Você entendeu? Totalmente. Então, quem quer sobreviver, quem quer crescer, quem quer prosperar, vai a José. Vai a José. Então, enquanto o mundo estava em total escassez, José tinha uma única grande preocupação: como eu vou fazer para atender todo mundo? Em toda a terra, diga comigo, e de toda a terra, vinha gente ao Egito para comprar trigo porquanto a fome se agravava em toda parte. José era o governador do Egito, diga comigo, e era ele que vendia trigo. Lê ali, por favor. A quem? E tudo começou de que jeito, de que forma? Um sonho que Deus colocou dentro dele que parecia só um sonho. Um sonho profético que Deus colocou dentro dele. Olha que coisa incrível. Quando todo mundo, por favor, sabe o que nos diferencia aqui dentro, né? Sabe o que nos diferencia? Tem gente que escuta como história. Tem gente que escuta com os ouvidos da fé. Tem gente que vê com os olhos. Tem gente que tem visão. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Tem pessoa que crê e está trazendo para a sua vida. Cada direcionamento, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo hoje, ontem e eternamente. José reconheceu seus irmãos. Diga comigo, mas eles não reconheceram. Eu liberei essa palavra hoje para vocês. Eu disse assim, quem ouviu? O que eu disse? Olha, você vai crescer tanto, você vai evoluir tanto, você vai prosperar tanto que os seus irmãos não vão te reconhecer. E quando eu digo os seus irmãos, eu estou falando as pessoas que te conhecem, tanto seus irmãos como as pessoas. José mudou tanto, ele cresceu tanto, evoluiu tanto, que os seus irmãos não o reconheceram. Não era o mesmo cara. Não era a mesma pessoa.
Os anos se passaram e esse cara estreitou o seu relacionamento com Deus. Esse cara evoluiu, ampliou a visão, ampliou seu vocabulário. Esse cara cresceu, seus irmãos não reconheceram. Tanto que tem um versículo que fala que ele falava com intérpretes com eles. Tinha um intérprete para falar. Só que quando os irmãos falavam, ele sabia o que os irmãos estavam falando. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo as suas bagagens e devolvessem a prata a cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem, e assim foi feito. Tem uma coisa linda aqui. Diga comigo, José era generoso. Eu perguntei quem me acompanhou na live, mas tem gente que me acompanhou no culto, na transmissão, às 9 horas. Tem alguém que acompanhou a transmissão? Então preste atenção numa coisa que eu vou dizer a você. Tem uma pessoa aqui. Outro dia essa pessoa compartilhou uma coisa comigo que muito mexeu comigo. 2 pontos, muito forte. A pessoa está passando por um momento difícil, financeiramente, e Deus começou a usar algumas pessoas como um instrumento para abençoá-las. Então ela me citou uma situação, como eu também já sabia, até porque a pessoa compartilhou e da emoção, mas depois ela compartilhou uma outra história comigo. Que alguém chegou a ela e disse assim: eu tive um sonho com você. Eu sonhei com você e eu quero saber o que eu posso fazer para te abençoar. Ela não falou o que era. Não teve coragem, mas a pessoa falou: me dá a sua conta, que eu quero te abençoar. E abençoou. Primeiro ponto que me chamou a atenção. São pessoas que têm crescido e prosperado muito. Aquele sonho poderia ter sido ignorado. Sonhei, mas isso não é um problema meu. Não, Deus não trouxe essa pessoa a mim à toa. E eu quero te abençoar. E abençoou. Diga: pessoas generosas prosperam. Porque a Bíblia diz que o generoso prospera. Generoso para com o reino, generoso para com as almas, ele prospera. E o segundo ponto que mexeu comigo foi que a pessoa disse assim para mim, ela está aqui, está me ouvindo. Ela disse assim para mim: eu estou aprendendo muito com essa situação. Quando Deus me tirar dessa situação, eu nunca mais serei a mesma. Porque eu nunca fui uma pessoa generosa. Mas a partir de agora eu serei. Prestou atenção ou não? Sim ou não? Eu nunca fui uma pessoa, mas a partir de agora eu serei. Uma lição importantíssima. Aqui já valeu. Aqui já começa a mudança da vida da pessoa. Cristão é generoso. O verdadeiro cristão é generoso, não é egoísta. O verdadeiro cristão diga assim comigo, diga: ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando você esvazia a bagagem do passado, quando você esvazia bagagens que você está carregando aí desnecessariamente há muito tempo, medo,
traumas, bloqueios, orgulho, arrogância, prepotência. Quando você esvazia a bagagem, você encontra tesouro. Porque tudo isso impede de tesouro chegar até você. Por isso que nós precisamos nos esvaziar. Olha que coisa incrível, a pessoa está passando por uma situação, passando por um momento, ela disse, eu já entendi. Quando eu sair dessa situação, eu não sou mais a mesma. Porque eu nunca fui uma pessoa, nunca fui o quê? E o generoso? Isso é uma coisa que dificilmente o egoísta vai entender. O generoso prospera. E quanto mais generoso, mais prosperado. Mais vai prosperar. Quando eles esvaziaram, quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Mas olha a palavra do administrador. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes... Leia aí, por favor. Mas quem mandou colocar lá? Foi José. E a quem foi atribuído? Deus. O seu Deus. O Deus de seu pai mandou colocar este tesouro na bagagem de vocês. Diga assim, Deus abençoa por meu intermédio. Você é a mão de Deus. Você é a mão de Deus. Nós somos a boca de Deus. Eu não separei aqui, mas quando você estuda a história de José, você sabe o porquê que José passou por tudo que passou e porquê que ele foi levado para o Egito. Tinha um propósito. Porque toda aquela prosperidade, toda aquela abundância tinha um propósito. Tinha um propósito. Então lhe serviram da comida da mesa de José e a porção de Benjamim. Diga comigo, era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Eu disse, todos foram abençoados. Mas Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior. Olha que coisa incrível. Todos foram abençoados. Mas o irmão chamado Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior. Quem quer a bênção de Benjamim aqui? Eu declaro sobre a tua vida. Eu profetizo uma porção 5 vezes maior do que os nossos irmãos. Do que os nossos irmãos. Nós somos tem os nossos irmãos. Eu declaro 5 vezes maior sobre a tua vida. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Gósen, na região de Manassés, Ramsés, conforme a ordem de Faraó. A região chama a região de Gósen. Os israelitas se estabeleceram no Egito, diga comigo, na região de Gósen. Diga, mas era no Egito. Mas se o Egito tinha escassez, se o mundo estava em escassez, diga comigo, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Sabe o que é incrível nisso aqui? O Egito representa o mundo, certo? Eles estavam no Egito. Só que eles estavam separados no melhor lugar do Egito. Quando ninguém tinha, eles tinham abundância. Quando
os egípcios, porque se você voltar esse texto, você vai ver assim, ó, os egípcios vendendo tudo, e eles adquirindo propriedades, prosperando. Só 2 grupos de pessoas não perderam. Só 2. Os sacerdotes e o povo de Deus. Os sacerdotes permaneceram com as suas propriedades e o povo de Deus permaneceu com a sua propriedade, adquirindo propriedades, enquanto os egípcios estavam vendendo. Isso é muito forte. Enquanto todo mundo estava vendendo, eles estavam comprando, conquistando. Foram prolíferos, multiplicaram-se muito. Deus derramou bênçãos exageradas sobre a vida deles. Diga assim, ó, Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a minha vida. Diga, quando ninguém tiver, diga, eu terei. Quando todo mundo estiver vendendo, diga, eu estarei comprando. Diga, eu sei o Deus que eu tenho servido, eu sei em quem eu tenho crido. Diga, está escrito que há uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Diga, eu vou prosperar, eu vou crescer em meio à crise, à escassez. Diga, eu vou prosperar em nome de Jesus. A ele. Se a nossa fé for igual à do mundo, o resultado vai ser o mesmo. Isso me encanta. Isso me encanta. Porque tudo começou através de um fiel. Que através daquele fiel, Deus usou para abençoar uma geração. Ele foi usado para abençoar, inicialmente, mais de 70 pessoas. Porque quando Jacó foi para o Egito, ele foi com 70 pessoas, fora as mulheres. E ele sustentou todos. Colocou no melhor lugar, abençoou, e esse povo cresceu, esse povo prosperou. Se Atos 17:6 diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Você sabe por que esses homens foram considerados homens que causaram alvoroço? Porque esses homens chegaram levando boas notícias. Sabe como é que chama o evangelho? Boas novas, boas notícias. Então eles chegaram trazendo boas novas, trazendo boas notícias, curando, libertando, pregando o evangelho às pessoas. Eles foram vistos como causador de alvoroço, transtorno. Eles chegaram aqui, chegaram aqueles que causam transtorno. Mas por que eles causavam transtorno? Porque eles traziam as boas novas, boas notícias. Tem jeito para vocês, tem salvação para vocês, tem vida e vida em abundância para vocês. Confrontou, chocou, porque tinha muita gente que não aceitava isso. Então, tudo que nós recebemos de Deus, diga comigo, é para transbordar. Isso é viver para algo maior, além da visão terrena. Isso é para viver para algo maior. Isso é uma visão. Cheios do Espírito Santo, nós temos a visão ousada de tudo que podemos fazer pelo reino e para as pessoas. Você sabe uma das primeiras coisas, quando Deus deu a revelação ao sonho de Faraó, porque o sonho foi de Faraó, mas quem deu a interpretação foi José. Quando José chegou e disse: olha, o teu sonho é isso, isso e isso, vai vir uma crise, vai vir 7 anos de vacas gordas, depois virá 7 anos de vacas magras. O que o senhor vai fazer? O senhor vai separar homens capazes, homens inteligentes, e o senhor vai começar a distribuir pelas regiões, homens para supervisionar,
de toda a produção, o Senhor vai separar 1/5, o Senhor vai separar 20% e vai começar a guardar durante esses 7 anos. Olha que coisa incrível. Aí Faraó disse assim, olhou para os conselheiros e disse assim, será que nós vamos achar um homem como este, em quem tem o Espírito divino? Faraó viu o Espírito de Deus na vida dele. Diga comigo, Faraó viu o Espírito de Deus na vida dele. E Faraó viu o Espírito de Deus na vida dele de que forma? Através das palavras que saiu da boca dele, da revelação que havia nele, da sabedoria que havia nele. Como é que é? Nós falamos igual ao mundo? Nosso vocabulário é o mesmo? É a mesma incredulidade? Quando alguém compartilha com você, chega e compartilha da opinião deles. Ei, a coisa está feia, não vai ser de nós. Você fala, é verdade, né? Eu não sei, nós estamos Que espírito é esse? Querido, a palavra que você deve dizer é o seguinte, querido, eu estou no mundo, mas o meu governo é deste mundo. Meu governo é um governo superior. Porque, como preguei outro dia para vocês aqui, eu acredito literalmente, eu acredito em situações como essa, Deus abençoar, Deus prosperar de tamanha forma, porque Deus, tudo que Deus revelou a José, ele poderia, você viu a primeira leitura que eu fiz com vocês? A colheita foi tamanha que ele, e além das medidas, poderia não ser, poderia ter sido aquém. Quem estava comigo sexta-feira, viu que o povo semeava e não colhia. Semeava e não colhia. Tudo que fazia não prosperava. E por que não prosperava? Porque Deus não abençoava. O Senhor diz assim, eu retive os céus. Eu trouxe uma estiagem sobre vocês. Não vai chover sobre o lugar de vocês. E eu acredito que a bênção de Deus é igual a gente vê aí, ó. Hoje eu não saí lá fora, eu não sei se choveu em todo São José do Rio Preto, mas aqui choveu. Exatamente como acontece às vezes chove aqui, mas não chove do outro lado da avenida. Já viu isso? Às vezes está chovendo aqui, na Unimed ali não está chovendo. Chove aqui, no quarteirão da frente não chove. A bênção de Deus é assim. Se Deus derramar sobre a tua vida, Ele vai derramar sobre a tua vida. A terra de Gósen, depois para e vai estudar. Na terra de Gósen, fora dos limites dela, era o caos. Era só tragédia. Os rebanhos da cerca para lá morria todo, da cerca para cá não morria. Trevas daqui para lá, luz aqui. Eu sou o mesmo, hoje, ontem e... Ele continua. Deixa eu fazer a pergunta para você. Vamos lá. Domine sobre os seus... Aonde estão esses inimigos? Pensamentos. Não sei, acho que não é bem assim. Você está certo. Esse é o resultado que você vai colher. Porque ninguém vai viver nada diferente do que crê. Por isso que todo problema é um problema de fé. Assim como toda solução é um problema de fé. É uma questão de fé. Nós não podemos parar de sonhar, de plantar, de crer diante das adversidades. Por quê? Porque nós cremos diferente. Nós não podemos pensar nem agir como o mundo. Se for para a gente agir como o mundo, nós somos mais um no meio da multidão.
Não é verdade? Como eu disse outro dia, se você não acredita, então para de fazer a oração do Pai Nosso. Quem faz? Não é? Venha seja feita a tua, assim na terra como é e como é no céu. E como é no céu? Escassez? Miséria? Como é no céu? Caos? Estava ouvindo o testemunho hoje, alguém contando testemunho de uma semana passada eu falei de hoje eu vou falar de outro, que vem explodindo em crescimento e prosperidade. Tudo depois que fez um voto, 70% da renda dele é do Senhor. Ele disse que uma das coisas que ele aprendeu, principalmente quando a igreja ensinou a ele, que ele chega a fazer dezenas de vezes ao dia, e ali ele fala que foi a mudança virada na vida dele, foi a oração de Jabes. Ele chega a fazer dezenas de vezes. Dezenas. Quem lembra da oração de Jabes? Diga comigo, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Então, presta atenção, fica com essa parte. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei. Esse é o significado, o dei à luz, esse é o significado, causador de dores. Diga comigo, em voz alta, Jabes orou ao Deus de Israel. Diga, abençoa-me, aumenta as minhas terras. Diga que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. Lê o resto em voz alta. Ele teve coragem. O nome dele era profético. O nome, a mãe, por causa da dor, por conta de tanta dor que ela passou, ela colocou o nome com o significado da dor dela. Mas esse cara teve a coragem de orar, fazer uma oração. Senhor, aumenta as minhas terras, alarga as minhas terras, Senhor. Me abençoa, que a tua mão esteja sobre mim, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus, e se ele não tivesse feito essa oração? Se ele não tivesse tido a coragem, eu vou pedir para Deus aumentar as minhas terras, vou pedir para Deus me prosperar. Ele fez uma oração completa. Aí o cara disse, eu chego a fazer dezenas de vezes no dia. Senhor, aumenta as minhas terras, que a sua mão esteja sobre mim, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus ouviu, atendeu a sua oração. Mas por que o cara faz isso? Porque crê. Lança a mão da palavra. A palavra é poderosa. A palavra tem poder. Nós sempre falamos aqui. Agora tem uma coisa, tá? Eu sempre falo sobre isso. Todo mundo quer prosperar, né? Todo mundo quer. Mas você sabe que tem propósito nisso, né? Se você não entender isso, você vai se cansar. Prosperidade tem propósito. E Deus não quer. Você sabe, hoje eu falava pela manhã, por que Deus, antes de prosperar uma pessoa, Deus prepara essa pessoa? Por que nós passamos pelo processo? Por que José passou pelo processo? Por quê? Deus precisava prová-lo, testá-lo, Deus precisava prepará-lo, ele foi trabalhar para alguém, foi honesto, foi excelente como servo, foi excelente naquilo que fez, ele foi testado no seu caráter, a mulher do seu senhor se interessou, quis ter um caso com ele, seduziu, ele fugiu dela, o texto diz que a partir daquele dia ele fugia dessa mulher, ele saía de perto, ele fugia dela o tempo todo, o caráter dele foi provado. Por quê? Por que Deus precisa fazer isso? Por que Deus não desapossou o povo da terra
prometida de uma vez só. A Bíblia diz que Deus ia dar aos poucos, para que as bestas não os atacassem e os devorassem. Por quê? Se a pessoa não tiver estrutura, a bênção arrebenta com a vida dela. A bênção esmaga a vida dela. Porque ela acha que ela pode tudo. Eu já falei sobre isso, eu já atendi inúmeros casos. Hoje eu me recordei de um caso que eu falei para um casal assim: você sabe quando vocês vão prosperar? Nunca. Você sabe por que vocês não vão prosperar? Porque se vocês estivessem prósperos como vocês querem, vocês já teriam separado. Você sabe por quê? Quando você tem dinheiro, poder, você faz besteira. Se não tiver caráter, não tiver temor no seu coração, é muito mais fácil para tomar decisão tola. Já prestou atenção? Desculpa aí os homens, tá? Mas tem homem que não pode prosperar, acha que ele pode ter 2, pode ter 3 mulheres, pode ter 4 mulheres. Acha que eu posso tudo agora e não pode. Não pode. Você pode fazer o que você quiser, mas saiba que tem consequências. Tudo tem suas consequências. Então, se Deus não nos preparar antes, a gente sai fazendo besteira. Acha, não, eu posso, agora eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade, eu compro, eu asso, eu frito. Não pode. Por isso que Deus, primeiro, nós vamos, as pequenas obediências. Todos nós passamos pelas pequenas obediências. O teste da fidelidade, o teste do pequeno fiel. Porque quem não é fiel no pouco não será no muito. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Os prisioneiros da esperança, diga comigo, os prisioneiros da esperança recebem o dobro. A Bíblia diz que a restituição, a restauração dos prisioneiros da esperança é em dobro. Quem são os prisioneiros da esperança? Aqueles que nunca perdem a esperança. É como aquele vídeo que eu gravei esses dias. Quem perdeu a esperança é porque saiu da fortaleza. Volte à fortaleza. Volte à fortaleza, o lugar seguro, ó prisioneiros da esperança. Então, nós nunca perdemos a esperança. Nós somos prisioneiros. Diga comigo, a fé é para agora, esperança é para o futuro. Então você precisa das duas coisas, fé e esperança. A fé é para agora. A fé você usa ela hoje. A fé, ela te faz fazer escolhas corajosas, poderosas, hoje. A esperança é para o futuro. É do esperar. Quem se desespera é porque perdeu a esperança. E nós precisamos dar espaço para Deus ocupar. Sonhar sonhos maiores. Aquele sonho que Deus colocou dentro de José foi dado a ele, mas o sonho era de Deus. Você entendeu ou não? Sim ou não? Foi dado a ele, mas o sonho, diga comigo, Deus habita em nossos sonhos. Diga comigo, Ele tem mais do que o suficiente. E Ele tem mais do que a solução de problemas para você. Sabe aquela palavra, aquela declaração que nós fazemos continuamente, você tem que fazer, não sair da tua boca? Diga assim, Deus, seja lá o que o Senhor for fazer, no mundo, não me deixe de fora. Diga, Senhor, não me deixe de fora dos seus planos, dos seus projetos. Projeto era de Deus e Ele usou José. O projeto era de Deus e Ele usou Davi. Mas o projeto era de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês, diga comigo, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle, o querer e o realizar. Diga comigo, o querer e o realizar. A pessoa que tem esperança tem maior influência. Nós falamos esses dias para vocês que não existe situação sem esperança, existem pessoas sem esperança.
mas situação não. Diga comigo, e a esperança não nos decepciona. Nós não podemos nos focar no problema. Eles existem, mas nós temos que ter a visão de vida que vai além dos problemas pessoais. Nós temos uma visão de vida. Enquanto nós perseguirmos a visão de vida, os problemas são resolvidos e nós prosseguimos. Eu tenho uma visão. Se eu for focar no problema, eu paro. Mas você não foca no problema. Você foca na visão. Você não para. Você segue. E os problemas são resolvidos. Conforme aparece nas Escrituras, diga comigo, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas, diga comigo, e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Mas, na verdade, ele se fortaleceu, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus, diga comigo, é poderoso para cumprir tudo que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, ele foi justificado. E aí diz assim, quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. O Senhor é poderoso para cumprir tudo que promete, correto? Outro dia eu trouxe para vocês, e hoje eu vou trazer, quem lembra que eu trouxe a vocês as 6 características da fé de Abraão? Quem lembra? 6. Eu disse, guarda isso aqui, que você guardar isso aqui, e se você fizer como a oração de Jabes, não tem jeito de você fracassar. Mas, eu vou trazer lá, na linguagem, mensagem, porque eu achei assim, incrível. Abraão foi primeiro chamado de pai. Diga comigo, primeiro chamado de pai. Diga aí, depois se tornou pai. Olha que coisa incrível. Primeiro foi chamado de pai. Primeiro profeticamente foi chamado de pai. Você é pai. Você é pai de multidões. Você é pai de muitas nações. Profeticamente, ó, tem nações dentro de você. Tem nações aí dentro de você. Tem reis aí dentro de você. Diga comigo a palavra. Depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Olha que coisa linda, ele ousou. Aí diz assim, levantar dos mortos para a vida, os mortos para a vida, e com uma palavra trazer algo à existência a partir do, vamos lá, a partir do, eu estou contando história? Sim ou não? Sim ou não? Eu já disse para você, se eu não conseguir colocar dentro de você esse espírito, você vai ficar sentado aqui um bom tempo, você vai se tornar um religioso, você vai gostar da igreja, vai se sentir bem na igreja, mas não vai mudar nada na sua vida.
Desculpa ser sincero com você. Sabe por quê? Você entra e sai da igreja a mesma pessoa. Muda nada dentro de você. A palavra não entra, você já se tornou impermeável. Por isso que eu falo que a nossa guerra domina o inimigo interno. Sabe o que é o inimigo interno? Deixa eu concluir aqui que você vai chegar a esse ponto. Contra a esperança, esperança creu. Não havia esperança, mas Abraão creu. Decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer. Prestou atenção ou não? Decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Prestou atenção? Sim ou não? Espera aí. É o que eu sempre falo. Esses dias eu amanheci o dia, não sei se foi hoje ou ontem, eu amanheci o dia agradecendo a Deus. Eu disse assim a Deus: eu quero te agradecer, Senhor. Porque eu sei que eu não sou o mais capaz. Eu sei que eu não sou o mais profundo, o mais conhecedor. Eu sei, Senhor, que tem gente mais capaz do que eu. Tem gente que tem mais conhecimento do que eu. Mas o Senhor confiou coisas a mim que não confiou a gente maior do que eu. Gente que tem mais conhecimento do que eu. Tem mais gente me ouvindo hoje, Senhor, e eu não tinha nada. Isso é graça. Isso é graça. Quando Deus, hoje pela manhã eu disse assim, Deus escolheu Davi pela força de Davi? Quem será que era mais forte? Ele ou o irmão mais velho dele, que era grande estatura, era soldado do exército de Israel? Quem será que era mais forte? Davi ou o irmão? Com certeza o irmão. Se ele pegasse Davi para dar um pau, ele ia dar um pau e dos bonitos nele. Era um jovem. Mas Deus escolheu ele pelo coração. E depois Deus o capacitou. Está entendendo ou não? Se Deus quisesse escolher um habilidoso, eu tinha escolhido o irmão dele. Ou 7 irmãos que estavam na frente dele. O irmão já era soldado, já era guerreiro, sabia manusear, já estava lá trabalhando com o rei, já tinha muita bagagem à frente. Deus não está à procura desses, querido. Quem achar, eu posso, eu sou e tal, não. É como a canção que nós cantamos agora há pouco. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus levanta pessoas improváveis. Como é que chega um cara no Egito? Desculpa, presta atenção no detalhe. Vamos viver a situação aqui? Vamos supor que você é sequestrado e levado para os Estados Unidos. Chega lá nos Estados Unidos, você se torna um escravo. Certo? Aí alguém resolve te dar uma chance, contrata você para trabalhar. E você começa a trabalhar para esse alguém, Deus começa a te abençoar, porque o texto é claro. Tudo prosperava na mão de José, porque Deus o abençoava. Aí, você está lá, você é honesto, verdadeiro, sincero. Aí você está trabalhando para esse alguém, a mulher do cara se interessa por você. E aí começa a dar em cima de você e dizer assim, deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. Você diz, não, jamais faria isso. Jamais, e começa a fugir. Mas ela arma uma emboscada para você, arranca a tua roupa, fica com a tua roupa nas mãos e sai gritando para todo mundo, dizendo que você abusou dela. Aí você vai preso. Qual a probabilidade de você se tornar o presidente dos Estados Unidos?
ou primeiro-ministro? Qual a probabilidade? Então vamos lá, um estrangeiro, um ex-presidiário, e pior ainda, não é por qualquer acusação, era de violência sexual contra uma mulher, e uma mulher de alguém importante. Qual a probabilidade? Mas aconteceu. Assim como Deus levanta tantos improváveis, assim como chega pessoas de outro lugar que não tinha tudo para não ser nada, e chega e começa a dominar. Deus começa a exaltar, Deus começa a promover, Deus começa a prosperar. É isso que precisa entrar dentro de nós. Mas no que Deus disse que faria, assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma família, você terá uma grande família, Abraão. Terceiro, mesmo com as evidências mostrando o contrário, não enfraqueceu na fé. Diga comigo, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, com este corpo de 100 anos, nunca vou gerar filho. Ele não ficou pensando nisso. Estou trazendo para nós. Você vai ser pai de multidão, meu filho. Aí, primeira coisa que vem dentro da pessoa: como você? Como é que vai acontecer? Domina seus inimigos internos. É aí que você começa a vencer. Porque se ele fosse olhar para a sua capacidade, ele não ia crer. Então ele não olhou para si, ele olhou para a promessa de Deus. Está entendendo? São os nossos inimigos internos. Você sabe por quê? Porque quando esse inimigo grita e você ouve essa voz, você está ouvindo a voz errada. E Deus também ouve. Por isso que você começa a vencer, quando você começa a vencer esses inimigos, e começa já dentro de você combater isso. Não, eu não aceito. Eu não aceito, eu acredito. Senhor, eu vou fazer a mesma oração de Jabes. Ah, Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja sobre mim, que o Senhor me guarde de dores e de males. E o Senhor ouviu a sua oração. Ignorou, lê comigo aqui, diga: ignorou décadas de infertilidade. Ele ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Olha, isso para mim é incrível. Já parou para pensar uma pessoa que diz assim, quantos anos eu estou esperando esse negócio? Quantos anos a infertilidade aqui? Sabe o que ignorou décadas? Ele disse assim, eu não quero saber se em todos os anos anteriores não aconteceu, agora vai acontecer. Diga isso comigo, diga: eu não quero saber se não aconteceu nos últimos anos. Todos esses anos eu esperei e não aconteceu. Diga: mas eu ignoro todos esses anos e eu declaro e creio que agora vai acontecer. Diga: agora eu vou frutificar. Diga: agora eu vou prosperar. Diga: agora eu vou explodir em bênçãos. Agora Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a minha vida. Ignorou. Quinto, diga com a palavra quinto. Qual foi o quinto? Diga: em vez disso, o que ele fez? O que ele fez? Mergulhou na promessa. Não ficou com a canelinha não, meu filho, pulou de cabeça. Não tem volta para mim, eu creio, tomei posse, vai acontecer. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei, mas vai acontecer. Mergulhou, diga para lá, mergulhou. Tudo que você fica no rasinho, não vai. Ou você crê ou você não crê, não tem meio termo.
mergulhou na promessa, e por mergulhar, se fortaleceu. Se fortaleceu de que forma? Eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. Tem multidões aqui dentro, tem reis aqui dentro, tem gerações aqui dentro. Vai sair reis de dentro de mim, vai sair multidões de dentro de mim. Sexto, ao sexto, diga, ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. Estou aqui, Senhor, estou à tua disposição, o Senhor prometeu, estou aqui. Falta coisa para o Senhor me preparar, falta o quê? O que falta? Onde eu tenho que chegar? O que eu preciso? O que eu preciso? Estou à tua disposição. Eis-me aqui, Senhor, me usa. O Senhor vai usar a gente, usa a mim. O Senhor vai fazer coisas grandes aí no mundo. Não é verdade? O Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes. Eis-me aqui. Mas deixa Deus te preparar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não. Você sabe que não há registro nas Escrituras que o Senhor Jesus fez culto fúnebres, né? Sabe disso ou não? Não há registro. Por quê? Deus ressuscitou. Ele levanta vidas. O que nós precisamos aprender? Espera aí, se eu vivo por fé, eu não vou fazer culto fúnebre. Não tem nada morto na minha vida. Não tem nada morto. O que está morto vai ressuscitar. Eu vou profetizar sobre o meu vale. Esse vale de ossos secos vai se tornar um exército enorme. Vai levantar. O justo viverá pela? Olha o tempo todo como é que a nossa guerra é uma guerra interna. Prestou atenção que a nossa guerra é uma guerra interna? Não se envolver com as circunstâncias, não se envolver com os problemas, não se envolver com os obstáculos, mas o tempo todo na fé. Está igual Agar e Ismael lá no deserto. Está lá, chorando, achando que vai morrer. A mãe já colocou o filho à distância e começou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino. Deus abriu os olhos, ele enxergou a fonte. O que nós devemos fazer? Nós vamos chorar achando que a morte chegou? Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a enxergar. Eu sei que tem uma fonte aí. Tem uma fonte aí. Quando você enxerga, você bebe dela. Quando o Senhor pede para que nós venhamos esperar, é justamente para que as bênçãos não nos esmaguem. O esperar é um processo de preparação, para que a gente tenha estrutura para suportar o peso da bênção. E você sabe, geralmente a gente fala assim, não, eu estou preparado. Tá não. Para começar, tem uma coisa muito séria, né? Se você explodir do dia para a noite, você não está preparado para, como o texto diz, para as feras que virão sobre você. Porque quando você cresce, meu filho, você vai ser apedrejado, está preparado para isso? Você vai ser criticado, você vai ser perseguido. Se você enriquecer muito do dia para a noite, a Receita Federal vai vir em cima de você, pessoas vão falar que você está mexendo com coisa errada, tem de tudo. Você está preparado? Sim ou não? Sim ou não? Tá? Mas sem agir na carne? Sem agir na carne? Que às vezes a gente quer e está preparado é para agir na carne. Falar, eu vou cortar a cabeça de uns. Né? Se tocar na minha vida, eu vou tocar. Não, peraí. Vai falar mesmo, você tem que aprender isso, as pessoas vão falar. Se você fracassar, vão falar de você. Se você vencer, vão falar de você. Tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente tem que se imunizar. Mas nós precisamos nos preparar. Porque, junto com o crescimento, vem também as bestas. Pode prestar atenção que nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, está cheio de besta. Tem bastante besta lá. Tem ou não tem? Sim ou não? Está cheio.
Mas aí eu estou falando de coisa mais séria. Se levanta, nós precisamos de estrutura. Organizar. Nos preparar para isso. Estamos preparados. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Fique em pé, por gentileza. Deixa eu dizer uma coisa a você. Por que nós precisamos de toda essa preparação? Tudo tem um contexto. E nós precisamos chegar no futuro com as peças, as ferramentas certas. Imagine você chegar no século 21 e não ter energia certa, ou não ter energia elétrica. Imagine você, tanto no século 21, não ter energia para você carregar o seu celular, ou imagine um iPhone no século 17. Ia dar para usar? Sim ou não? Imagina um iPhone no século 17. Tinha internet? Tinha tudo que existe hoje de tecnologia para acompanhar isso? Não tinha. Então, tudo tem um contexto, tudo tem processo. Às vezes, se a gente chega cedo demais, sem a devida preparação, nós corremos o risco de fracassar. Leia aqui comigo. Pouco a pouco os lançarei diante de ti. Deus nos dá as coisas em pequenas partes. E aí, Ele responde às nossas orações em forma de sementes. O que você faz com cada semente? Você planta, você rega essa semente? Porque é essa semente que vai se tornar algo grande amanhã. Você que tem que fazer crescer. E juntamente, até o ponto do desenvolvimento do seu caráter. Diga comigo, eu sou um cristão. O que significa isso? Você representa Cristo. Nós representamos Cristo. Nós deveríamos ser o povo mais corajoso, mais ousado da terra, mas também o povo irrepreensível. Irrepreensível. De caráter libado. Deus está procurando esses. São esses que Deus está procurando. Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Sabe, é tão bonito quando você... É como nós lemos de José. Meu Deus, como você mudou. A princípio os irmãos não o reconheceram. Você tem que mudar de tamanha forma que as pessoas não te reconheçam. Não é só pensar em crescer, não, crescer no caráter, crescer no conhecimento, crescer no espírito, crescer na forma de falar, na forma de agir. A sua fé é contagiante. Nós vivemos uma fé contagiante. Nós não nos submetemos às circunstâncias, nós mudamos as circunstâncias. Nós temos o controle da atmosfera. Deus está mais preocupado com o processo do que com o resultado. Deus está mais preocupado com o que você faz do que com o que você fala. Falar, a gente pode falar bonito.
mas Ele está preocupado com o que a gente faz. É o que nós fazemos. José foi treinado por meio de um processo, passou pelos testes. Eu quero coisas grandes, eis-me aqui, Senhor. Resistiu, foi além, chegou ao destino dele, que era o palácio. Tinha um destino, era o palácio. O destino sempre foi o palácio, mas a jornada foi essencial. Digo, o meu destino é o palácio, mas tem uma jornada. Tem uma jornada. Eu coloquei um vídeo aqui quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira? Que é um vídeo que mostra as pessoas, o rapaz que ele se vestiu da figura de Cristo, e sentou, e as pessoas vinham vendadas, e tiravam as vendas, quando elas abriam os olhos, dava de cara com Jesus, e as pessoas eram impactadas, choravam, alguns se jogavam aos pés, outros botavam a mão na cabeça e começavam a chorar, certamente vindo aí à memória seus erros, suas falhas, tantas coisas. E eu disse assim, o pior desse vídeo é que isso está prestes a acontecer a qualquer momento, e as pessoas estão vivendo como se não fosse acontecer. Só que chega ali diante de Jesus, ali vendo só a imagem, começar a chorar. Só que o problema é que muitos se esquecem que isso vai acontecer. E Ele vai separar bode de ovelha. Com muito amor eu vou fazer essa pergunta, você é o bode ou você é a ovelha? Ele vai separar os dois. E nós vamos realmente ser ovelha. Bode não. Bode vive investindo, dando cabeçada. Ovelha é dependendo do pastor. Eis-me aqui, Senhor. José suportou o peso da bênção, não se perdeu. Você precisa suportar o peso da bênção. Ele se preparou anos a fio para encontrar-se com Faraó. Muitos não se preparam para a reunião que já está marcada com o seu destino. Reunião com o seu destino já está marcada. Já parou para pensar? Os 13 anos de José só foi preparação, mas ele se deixou ser preparado. 13 anos e ele assumiu a grandeza. Tem uma mensagem para nós aqui hoje. Primeiro, eu não quero liberar aqui, eu vou liberar. Eu vou liberar palavras poderosas para você. Mas eu não... Ai de mim. Deus vai cobrar de mim. Eu não estou aqui para mexer com a tua emoção. Eu não estou aqui para a gente fazer um culto, um movimento para ser um culto movido a emoção. Isso não vai mudar nem a minha vida, nem a sua. Nem você vai ficar na igreja, que mais dia menos dia, quando não acontecer, você vai parar mesmo. Porque é assim que acontece. Quem não tem raiz para. E eu não quero isso. Eu quero realmente uma geração de Davis. Eu quero uma geração de Josés. Pessoas que entenderam o seu propósito, pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Pessoas que são educáveis, que Deus está nos moldando. Pessoas que querem influenciar, porque nós influenciamos o tempo todo. Quando o Espírito de Deus está em nós, você vê que Faraó olhou para José e falou assim: quem nós vamos encontrar? Um homem? Será que vamos encontrar alguém como este, que tem um espírito dos deuses nele? Como é que pode? Não é só por causa da revelação, não. Por onde esse cara passou, esse cara impactou pessoas.
no calabouço impactou pessoas. Passou pelas hierarquias, até o capitão do calabouço ele chamava de meu senhor. Passou por todos os processos. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Diga comigo, o poder e o desejo. Feche os seus olhos, por gentileza. Segura o teu propósito, pega ele na tua mão aí. Segura e feche os seus olhos. Deus deu sonhos a José. Ele mostrou que estava no futuro dele, no destino dele. Mas para isso, foi preciso ele resistir ao processo. José esperou pela grandeza de Deus, porque sabia que Deus não pode falhar. Diga comigo a palavra, Deus não sabe falhar. Diga, Deus nunca erra. Ele fala e cumpre. Querido, Deus não sabe falhar. Coloca uma coisa dentro de você, Deus não sabe falhar. Hebreus diz, apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Muitos têm medo de ter esperança, boas expectativas, porque se frustraram. Quando Jairo foi até Jesus e a filha havia morrido, chegam e disseram, não incomode mais o mestre que a sua filha morreu. A palavra para ele foi, apenas creia. Apenas creia. Muitos abraçaram a incredulidade e abraçam, porque passam a vida tentando se proteger do desapontamento. Eu tenho medo de acreditar. Tem gente que diz isso, eu tenho medo de acreditar e me frustrar e não dar certo. Mas eu sinto dizer que se você vive dessa maneira, você já é um frustrado, você já está frustrado. Tem gente que diz assim, eu fui ferido, por isso tenho medo de tentar de novo. Exatamente isso, você foi ferido, mas nunca foi curado. Tem muitos que o copo já saiu, mas tem medo de pular. Nós somos curados como nós deixamos o passado, seguimos em frente, não desistimos de tentar, de fazer outra vez. Somos curados quando vencemos. É preciso lidar com o fracasso de forma diferente. Chega da palavra e se não der certo. Diga comigo, chega da palavra se não der certo. Talvez você diz, e se não der certo, se não for curado, e se eu fracassar de novo? Não, chega. Chega. A palavra, quando vier esse pensamento, você já vai combater dizendo assim, e se eu for surpreendido? E se eu for curado? E se eu viver o melhor tempo da minha vida? Se você crê o que vai acontecer? E se eu andar nos lugares altos? E se eu viver os mais incríveis resultados da minha vida? Nós passamos, a Bíblia diz que nós passamos pelas águas turbulentas da vida, pelo fogo, pelos testes, pela crise, pelo vale da sombra da morte. Nós passamos, não ficamos, não paramos lá. Você já sabe que vai passar, mas o Senhor disse que Ele é conosco. Lê aqui comigo, depois você fecha seus olhos de novo. Mas agora, ó Jacó, ouça-me, que o criou, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Mesmo quando eu andar, diga comigo, pelo vale escuro, ou pelo escuro vale da morte, diga, não terei medo, pois tu estás comigo.
Feche os seus olhos. E se você viver o que nunca imaginou, e se você cavalgar nos lugares altos da terra, se for a pessoa mais realizada do mundo, a esperança é o início de uma vida de milagres. Creia na bondade de Deus. O deserto florescerá e o vale de lágrimas se transformará no vale de bênçãos. Você tem que dizer como Davi dizia: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Diga comigo: eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Diga: eu verei a bondade de Deus nessa vida. O teu Deus é o Deus de José. O teu Deus é o mesmo Deus de José. O Deus que pode derramar sobre a tua vida bênçãos tão grandiosas, tão poderosas, que não tem como você contabilizar. O seu problema vai ser administrar as bênçãos. Enquanto muitos estão com problema, literalmente da escassez, o seu problema, creia nisso, será um problema. Como eu vou fazer para atender tanta gente? Como eu vou fazer para dar conta da demanda? Como eu vou fazer para administrar as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a minha vida? Em nome do Senhor Jesus, tenha ousadia para fazer a oração de Jabes, tenha ousadia para fazer como Abraão e dizer: primeiro você se chama de pai, depois você se torna pai. Então diga: eu sou pai, pai de uma geração, pai de uma multidão. Eu sou pai, eu sou pai. Você quer ser o dono do quê? Você deseja conquistar o quê? Ouse a dizer, ouse a declarar em nome do Senhor Jesus e profetiza em nome do Senhor Jesus. Eu sei que eu verei a bênção do Senhor. Eu acredito em bênçãos exageradas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Quando todo mundo, aonde ninguém tem conseguido, eu vou conseguir. Aonde ninguém tem crescido, eu vou crescer. Aonde ninguém tem prosperado, eu vou prosperar. O que ninguém tem conquistado, eu vou conquistar. Quando todo mundo estiver vendendo, eu vou comprar em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, seja lá o que o Senhor for fazer, não me deixe de fora. Senhor, me inclua nos seus planos. Fala com Deus, fala com ousadia, fala com coragem, fala, profetiza, cria o teu futuro, profetiza, haverá uma diferença na minha vida. Haverá uma diferença na minha vida. Haverá uma diferença. O Deus de José é o meu Deus. O Deus de Davi é o meu Deus. Eu creio, haverá uma diferença na minha vida. Eu creio numa diferença em nome do Senhor Jesus. Eu acredito, Senhor, como o Senhor abençoou José, colheu tanto, que além das medidas, tem ousadia para dizer: as minhas bênçãos irão além de todas as medidas. Eu acredito em bênçãos além de todas as medidas, bênçãos exageradas, em nome do Senhor Jesus. Isaac semeou numa terra e ele colheu 100 vezes mais, ele enriqueceu naquele ano. Digo: o Deus de Isaac é o meu Deus, o Deus de Isaac é meu Deus. A Bíblia diz que a colheita pode ser de 30, 60, 100 vezes mais. Diga: a minha colheita não será inferior a isso, inferior aos padrões bíblicos, não serão inferiores aos padrões bíblicos, em nome do Senhor Jesus. Deus multiplicou os pães e peixes e sobraram 12 cestos cheios. Não precisava sobrar 12, mas sobraram 12 cestos, porque as bênçãos de Deus são exageradas. Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Creia, profetize, declare em nome do Senhor Jesus. Declare o teu negócio crescendo como nunca antes. Ignora os anos de infertilidade, diga: eu ignoro as décadas, as décadas de infertilidade, as décadas que não aconteceu, as décadas que não fluiu, mas agora vai fluir em nome do Senhor Jesus. Em 2023, em nome de Jesus, tudo vai fluir. Eu creio num crescimento explosivo, num avanço
sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo. Eu declaro sobre a vida dela, que ela cresça tanto, que ela avance tanto, que ela prospere tanto, que ela evolua tanto, que os irmãos, os conhecidos, as pessoas que a conheceram, meu Pai, não a reconheçam, Senhor, não a reconheçam. Tamanha mudança, tamanha transformação na vida dela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Creia, creia. Eu libero em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida. Deus vai derramar tesouro sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida um crescimento tão grande, uma evolução tão grande, que os teus irmãos, as pessoas que te conheceram, não vão te reconhecer, não irão te reconhecer. E quando você se identificar, sou eu, eles vão querer saber o que aconteceu com você. Mas houve uma mudança em você. O Espírito de Deus entrou em você. O Espírito de Deus conduz a tua mente, teus pensamentos, a tua boca, o teu coração, as tuas ações. Em nome de Jesus, Deus vai te usar para coisas gloriosas. Deus vai te usar para abençoar pessoas. Deus vai te usar para abençoar o reino. Você será um instrumento poderoso para o reino. Creia. É bênção de nações que Deus tem para você. É bênção de nações que Deus tem para você. É bênção de nações. Acredite. Você vê que José jamais imaginou que ele ia, as nações iam procurá-lo. Acredite. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Acredite nisso. Acredite. Libera palavras poderosas e específicas sobre a tua vida. Libera palavras poderosas e específicas sobre o teu negócio. Libera. Esse ano, libera. Todos vão me procurar. Todos vão me procurar. Todo mundo vai me procurar. Todo mundo vai procurar minha empresa. Todo mundo vai me procurar para comprar. Todo mundo vai me procurar para vender. Todo mundo vai me procurar. Eu terei em abundância. Todo mundo. Em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida. Acredite, tome posse. Bênçãos exageradas. Deus tem bênçãos exageradas. Mergulha na promessa. Em nome de Jesus. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca. Ninguém pode frustrar a gente. Nosso sonho Deus vai realizar. Feche os seus olhos e segura o seu projeto no seu coração.
Querido, é fé. Tudo que Deus está procurando aí é fé. Fé é a certeza. Deus tem propósitos grandes com você. Não faz propósito sozinho, porque sozinho você vai se frustrar. Deus tem propósitos com você. Se coloque nas mãos dele. Faça igual Abraão. Se coloque à disposição dele. Mergulha na promessa. Diga a Deus: eu estou aqui, Senhor. Mergulha. Se coloque à disposição. A tua vida é para glorificar a Deus. Deus quer te usar para impactar vidas. Deus quer te usar. A sua vida é uma evangelização. Você é um evangelista do Senhor lá fora. Quando as pessoas olham para você, para a sua fé, para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de falar, as suas ações, as suas atitudes, os seus resultados, elas querem a fé que você tem, o Deus que você serve, quer estar no mesmo caminho que você é. E Deus tem bênçãos poderosas para a tua vida. Eu vou pedir a você, seja um Abraão, esqueça as décadas que não fluíram como você esperava, e se foque aqui agora. Ele ignorou as décadas de infertilidade e creu, e a partir dali saiu. Tem nações aí, tem reis aí, está aí dentro de você. Eu acredito, e preste atenção, vocês são minha responsabilidade espiritual. Vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual. Eu tenho responsabilidade sobre a tua vida. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Se coloque na posição. É como a mensagem ontem: Deus não quer carnais. Deus não quer pessoas tratando as coisas santas, sagradas, como se fosse uma coisa comum. Ao contrário de santo é comum. Não. Trate as coisas sagradas de forma sagrada. Deus não está preocupado com o que você fala, Deus está preocupado com o que você faz. É isso que importa para Ele. E eu quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar palavras poderosas para a tua vida, palavras proféticas. Eu quero liberar palavras de destino para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos e feche seus olhos. Senhor, eu quero abençoar esse povo que o Senhor trouxe. O Senhor trouxe para que nós possamos pastorear esse povo. E eu quero liberar palavras poderosas sobre a vida deles, palavras proféticas, palavras de destino, palavras de futuro sobre a vida deles, Senhor. Eu quero profetizar bênçãos exageradas, bênçãos poderosas. Ó meu Deus, o Senhor derramou sobre a vida de José de tamanha forma que foi além de todas as medidas. E eu quero profetizar, Senhor, derrame sobre a vida deles de forma tão poderosa que vai além, muito além de todas as medidas. Que seja, meu Pai, ó meu Deus, complicado para administrar, complicado, meu Deus, para contabilizar. Eu quero profetizar, meu Deus, Senhor, enquanto o mundo está em escassez, Senhor, Ele terá em abundância, em nome do Senhor Jesus. Senhor, enquanto muitos estiver vendendo, Ele vai estar comprando. Eu quero profetizar, dê visão, direção, sabedoria, dê ideias, criatividade, dê uma inteligência fora do comum, dê uma visão ampliada, Senhor. Encha eles de visão, Senhor. Abra os olhos, que eles possam enxergar as fontes que estão aí, Senhor, e eles possam beber dessa água, desfrutar, matar a sede e matar a sede de muitos outros. Eu quero profetizar, meu Pai, eu quero profetizar talvez os anos anteriores, os últimos anos, não foram anos de fertilidade, de prosperidade, mas eu declaro, Senhor, que a partir de agora, a partir, meu Pai, ó meu Deus, de agora, Senhor, comece o tempo da fertilidade, o tempo da abundância, o tempo da multiplicação. Eu declaro multiplicação acontecendo. Eu declaro, Senhor, bênção sobre os benjamins, Senhor. Eu declaro, Senhor, 5 vezes mais, uma medida muito maior. Enquanto muitos receberam só peças de roupa, Benjamim
recebeu prata, tesouros, e eu declaro sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Senhor, homens e mulheres com essa unção de governo, homens e mulheres como José, homens e mulheres como Davi. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que ele cresça de tamanha forma, que ele evolua de tamanha forma, que ele prospere de tamanha forma, que as pessoas que o conheceram não o reconheçam, Senhor, que ele possa se identificar: eu sou José, como José teve que se identificar para eles saberem, porque tamanha mudança, tamanha glória, tamanha grandeza que o Senhor derramou sobre a vida dele. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, e profetizo, Senhor, assim como todo mundo, pessoas de todos os lugares, de todas as nações, de nações estrangeiras, procuravam José, eu declaro o mesmo acontecendo com muitos aqui, Senhor. Ó meu Deus, que pessoas venham de todos os lugares, de todos os cantos, inclusive do estrangeiro, e que o procure, Senhor, porque a solução está através dele. Ele é a solução para os problemas ou para a necessidade que muitos terão, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo sobre a tua vida, é o que eu declaro sobre a tua vida. Diga: eu creio, diga: eu recebo essa unção, eu possuo ela, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.